Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Vou trazer uma palavra para vocês aqui neste feriado, tá bom? Vou contar do meu pequeno testemunho. Na verdade, eu não vou contar tudo, só algumas coisas. E vou falar passo a passo com vocês, tá bom? Como é que o professor Euler Lopes se converteu a Cristo Jesus. Sei que vai ser benção para vocês e polêmica. Eu sou um cara polêmico. Ser polêmica para quem não crê. Beleza? Mas vamos lá. Quero compartilhar um texto com vocês. Texto da palavra santa. Isso aqui é uma palavra santa, tá, gente? Se você crê, não crê, não me importa. Não afeta a minha fé, beleza? Aqui é a palavra santa inspirada. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Diz assim. Tois de deilos. Porém, aos covardes, medrosos, tímidos, cai apístois, incrédulos, aos incrédulos, infiéis, ateus, não têm fé em Deus. Claro que eu estou parafraseando, né? Cai ebideligmenos e abomináveis, ou aos abomináveis, caifonelses, assassinos, pornós, melhor dizendo, fornicários, ou seja, práticas sexuais ilícitas, isto é, pornografia, masturbação, homossexualismo de diversas formas, tudo da prática sexual ilícita, adúlteros, prostitutas, prostitutos, tudo da área fornicária. Pessoas que se deixam levar por prostituição, seja na mente, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela, Mateus 5:28, cai farmacos. Vamos passar aqui, porque só isso aqui daria uma pregação ou a palavra de 1 hora. Então, vamos passar aqui, ó. Farmacos, os feiticeiros, todo pecado de feitiçaria, macumbaria, aqui está incluso todos aqueles macumbeiros, feiticeiros, bruxos, sem exceção, todos, a classe aqui é de todos. Cai eidolatria, na verdade, eidodolatras, ou seja, idolatria, adoração de imagem, de escultura, homens sendo adorados, práticas de idolatria, veneração de imagens, homens sendo adorados, seja evangélicos ou evangélicos, não importa, está dentro desta classe. Cai passim e todos, tois, pseudecim, todos os mentirosos, tomeros, a parte, ao tom deles, entelimine, no lago, em o lago, na verdade, parte deles, em o lago, tecaiomene, que arde, ou que queima, ou que está queimando, ardendo, piri, com fogo, caiteio, teio e enxofre, roestim, o qual é Rothanatos, Rodeuteros, ou seja, a morte, a segunda. A parte deles, a parte no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é Rothanatos, Rodeuteros, a morte, a segunda. Este texto aqui inspirado, que você está vendo aqui em grego, texto este que já foi trabalhado por João, estes aqui, ou essas classes aqui, ó, vou numerar para vocês. Quantas classes
de pessoas irão para o lago de fogo. Delas, covardes, tímidos, medrosos, apistos, infiéis, incrédulos, ateus, tudo que está aqui, ebdeligmenoi, abomináveis. O que é abominável? Pessoas que fazem abominação ao Senhor, sacrilégios, está dentro aqui, aqui está dentro aqui. Profanação daquilo que é santo, caifonense, assassinos, tudo aquelas pessoas parricida, matricida, homicida, todos. Pornoi é outra classe de pessoas, pecado, como já falei, da área sexual de todos os tipos, homossexualismo, lesbianismo, homossexualismo de diversas formas e toda a sua devassidão, tá? Pecados da área da visão, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela, Mateus capítulo 5, versículo 28, beleza? Pecado da área do segundo casamento, professor, segundo casamento. Aquele que casar com a outra mulher, não sendo por prostituição, e casar com outro, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. O que é isso? Não tem pra onde correr, filho. Como é que tá seu casamento? Muito cuidado, hein? Muito cuidado, porque isso é um pecado que vai levar muitos pro inferno. Muitos pro inferno. Professor, eu tenho que voltar lá pro meu ex, tal. Se você não sabia disso, se você não tinha essa informação, então é melhor pedir perdão de Deus. Pedir perdão de Deus. Pedir perdão de Deus, porque o nó é mais apertado do que se pensa. Tá, gente? O nó é mais apertado do que se pensa. Pensa que vai banalizar o casamento e ficar bacana. A pessoa que já era cristã e se relacionou aí, deixou seu esposo, o esposo deixou a esposa e casou com outra. Gente, muito cuidado com isso que vai levar muita gente pro inferno. E gente que tá dentro da igreja. Não tem pra onde correr. Tá? Muito cuidado. Peça perdão de Deus, pelo amor de Deus. Peça perdão de Deus, peça perdão mesmo pelo aquilo que você fez. Farmácoi. Feiticeiros. Feiticeiro envolve macumbaria de diversas formas. Bruxos. Pessoas que fazem trabalho para outras pessoas. Tá? Macumba pro bem, macumba pro mal, para arrebentar os outros, para lascar os outros, para chicotear os outros. Não interessa. Bruxos aqui também está na classe de todos. Todos. Até bruxos evangélicos também. Eidodolatras, ou seja, aqueles que praticam adoração a outros deuses e têm outros deuses como seu Deus. Como alguém que pode mediar entre o céu e a terra. Somente Jesus. Somente Jesus e mais ninguém fora ele. A idolatria de cantores gospel, de cantores mundanos, pro inferno, não tem por onde correr. Tu pode estar na igreja orando, buscando a Deus, mas tu é idólatra. Idolatria é um pecado gravíssimo. E todos os todos os mentirosos. Mentira pequena, mentira grande, mentira não sei o que. Não. Vai pro inferno. Todos os mentirosos que praticam, que estão vivendo na prática da mentira, vão pro inferno também. Aí que é a parte... Aí vem o quê? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 classes de pessoas que irão ao inferno. 8 classes de pessoas que vão ao inferno. E eu quero iniciar aqui algo para vocês. Mão em cima da palavra de Deus, porque os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E eu não estou aqui para mentir para ninguém aqui. Beleza? Se você acredita ou não, estou nem aí. Já está informado. Já está informado, não estou nem aí. Até eu não acredito, teu Deus, isso é problema seu, filho. Quando você morrer, vai ficar bonitinho, beleza? Quer pagar para ver? Quando você morrer, então, beleza. Vamos ver se não tem mesmo. Vamos ver. Tá? Eu digo sempre, como eu creio em Deus,
quando eu morrer, se não existir, como eu creio que ele existe, mas suposição, se eu morrer e não existir, vai continuar comigo. Agora, com você, eu tenho certeza que você está errado, que é ateu, que deixou a igreja, que vive uma vida de devassidão, morrer, filho, já era. A nossa crença lá por toda a eternidade. Não vai existir, vai ser 10 mil anos, vai ser 1000 anos, 3 dias, 4 dias, você aniquilar. Não, 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 não e não. Creia você ou não. A realidade do inferno é a realidade. É uma realidade, beleza? Então o que ocorre? Há um tempo atrás, quando eu tinha em torno de 21 a 22 anos, eu perdi os meus pais. Na verdade, eu nunca tinha conhecido o meu pai mesmo. Meu pai biológico. Eu fui criado por minha mãe e pelo meu avô. Tá? Meus avós, melhor dizendo. Pelos meus tios também, nesse sentido. E minha mãe conheceu o companheiro dela. E também ele fez parte da minha criação. Tá? Honro muito a Deus por ele, pelo Adriano. Uma pessoa que me ajudou muito para ser o homem que eu sou hoje devido a eles. A eles, meus tios, minha mãe. Então eu devo muito a eles o que eu sou hoje, graças a Deus. Mas, encurtando alguma coisa, minha mãe chegou a falecer numa segunda-feira, estava doente. Não, até hoje não sei o que... Meus irmãos não contaram para mim, mas até hoje não sei o que houve. Não sei se foi câncer. Sei que minha mãe morreu de uma forma terrível. Terrível. Para mim foi terrível aquilo. Mas eu vi minha mãe aceitar Jesus lá no leito do hospital. Eu vi e ouvi. Ok? Por isso que eu acredito que ela está nos braços do Senhor. E neste momento eu não acreditava em Cristo, Jesus, assim, né? Tinha aquela percepção e tudo mais e tal. Já tinha sido da igreja. Tá? Andei na igreja católica, também na igreja evangélica e tudo mais. Todavia, minha mãe chegou a falecer numa segunda-feira. Não esqueço disso. Eu estava no trabalho, alguém falou, Euler, tem alguém aqui, tem gente que não me chama por Euler, me chama por Gaio, tá? Ou Gaia. Esse era meu apelido da minha família, tá bom? Então o que ocorreu? Me chamou, fui lá atender e alguém disse, né, uma amiga disse que minha mãe tinha falecido. Eu estava esperando, de fato já estava esperando, aquilo não me chocou tanto, mas por dentro eu estava todo quebrado, porque a minha mãe que me criou, que me orientou, né, que me disciplinou, que me mostrou o mundo, a verdade do mundo e tudo mais, a mãe que eu não dei a devido carinho que era para dar a ela, não dei, ela chegou a falecer. Fiquei muito triste mesmo, muito triste, eu estava numa devassidão de drogas terrível, viciado em drogas, viciado mesmo. Experimentava muita coisa, mas a droga que me pegou mesmo foi a pasta básica de cocaína. Cheirei pó, foi maconha, cheirei cola, tiner, fiz tudo disso. Mas a droga que me pegou foi a pasta básica de cocaína, onde eu não conseguia mais largar. E anos após anos não conseguia me libertar disso. E fiz uma promessa para o Senhor que se Deus livrasse minha mãe, eu ia entrar na igreja e eu me libertaria dessa porcaria. Mas isso não aconteceu. Minha mãe morreu e Deus sabia no fundo do meu coração quando eu ia cumprir, que é algo muito terrível. A droga, gente, é algo muito terrível. Só quem passou e passa sabe que eu estou falando. Não é chegar assim, não vou fumar droga hoje, não vou usar hoje, não vou cheirar cocaína hoje, não vou pegar uma pedra de crack. Não é assim. Quando a primeira vez é uma coisa, a segunda vez é outra e a terceira vez, mas quando isso passa a ser prática da vida, o corpo vai pedindo de tal forma que nós ficamos incontroláveis. E uma das coisas que eu quero falar para vocês que um viciado faz é mentir. Mentir muito. Ele pede passagem. Tá? Dá o dinheiro aí para minha passagem e tudo mais. Acontece isso. Entendeu? Mentir que tem uma família lá
em um lugar longínquo e tem que estar pedindo agora uma interação, que você pode cooperar com isso, que aquilo. Mentira também. Tá? Então, uma coisa que o viciado faz é mentir, mentir, mentir e mentir para se beneficiar. Ele está preso pelas drogas. Ele está preso pelo vício das drogas. Então, dentro da classe das drogas, ele está preso de tal forma que não é simples. Não é somente ficar 40 dias ali numa clínica, né, de recuperação, etc e tal. É muita coisa, é muita força de vontade. Conheço pessoas que foram para a clínica, ficaram um tempão ali libertos, quando saíram de lá, não deram manutenção a isso. E voltaram novamente para as drogas. Quero dizer para vocês, gente, a clínica que faz isso de forma natural, que não confia em Deus, que não tem Deus como... que é quase difícil não ter isso, né? Não confia em Deus e quer tratar naturalmente, isso não vai dar certo. Tem que envolver Jesus. Tem que envolver Jesus. Entendeu? Muitas vezes tem pessoas que estão pedindo a Deus para que Deus venha libertá-las do pecado, do vício, das drogas. E essas pessoas não conseguem mais. E não tem como pagar uma clínica, ou não tem alguém que possa ajudá-la. Eu vou falar algumas coisas para vocês aqui. Tá? Então, na questão das drogas, é algo terrivelmente poderoso. Somente aquele que vive e viveu sabe o que eu estou falando aqui. Eu estou falando para vocês aqui que pode ser que alguém tenha na família pessoas drogadas, viciadas, entendeu? E diga assim que não tem jeito para ele. Tem jeito, sim. Tem jeito. Eu já dizer que tipo de jeito é. Um dos. Então, o poder das drogas, né, como algo simples, que alguém pode falar, alguém pode pregar, né, sem experiência, mas eu quero dizer para vocês que o nome de Jesus Cristo, ele liberta. Jesus liberta. Do poder do vício das drogas, só basta você abrir o seu coração para ele entrar. Se abrir o seu coração para ele entrar, ele acaba com esse vício. E é nesse processo que ele vai trabalhando. Mas, contudo, no entanto, você tem que se entregar completamente. Não é se entregar uma parte da sua vida, ou 70% da sua vida. Aquele que de fato quer se libertar, entrega-se 100%, porque não tem mais para onde correr. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Não tem como. Então, se não se entregar 100%, em algum momento a pessoa vai ainda voltar para as drogas. Porque não se entrega 100% a Jesus. Tá? Eu me lembro que há algum tempo atrás, em torno de 16 anos, que eu estou na caminhada da vida cristã, 16 anos estou na caminhada da vida cristã, e me convidaram, meu pai, claro, minha mãe morreu numa segunda-feira, fiquei muito, nesse tempo fiquei muito viciado em droga, viciado mesmo, fiquei muito mais do que eu estava, mas na quarta-feira, só para explicar como eu cheguei no encontro com Deus. Na quarta-feira, o meu pai morreu. Meu pai é meu avô, aquele que me criou, aquele que me educou também, que é pai da minha mãe. Na segunda-feira, minha mãe morreu. Na terça-feira, tem velório. Na quarta-feira, meu pai morre. E na quinta-feira, tem o velório. Acho que quarta-feira mesmo tem velório, não estou lembrado. Mas foi esse dia. Segunda, ela morre. Terça, segunda, ela morre e é velada. Terça-feira, ela é enterrada. E na quarta-feira morre o meu pai, o meu avô, o que me criou. Duas pessoas importantíssimas na minha vida. Na vida também da minha família. O pranto, o choro e o lamento foram indescritíveis nesse dia. Eu estava preparado para minha mãe, mas não estava preparado para o meu pai. Não estava preparado. De tal forma que isso me impactou o meu coração, me arrebentando, me destroçando de dentro para fora. Só Deus sabe o que aconteceu comigo naquele dia. Quando eu ouvi aquela mensagem. Tem mensagem, gente, que a gente não espera.
E essa mensagem, ela arrebenta com a gente, ela esmiuça, ela destroça a gente de dentro para fora. E foi neste momento que eu, tipo, desacreditei em Deus. Desacreditei que ele não existia. Desacreditei como ele pode existir, como pode existir um Deus que leva a minha mãe numa segunda e leva meu pai numa quarta. Como um ser humano pode resistir a esse tal luto? Eu ainda estava com luto ainda. Como pode existir esses lutos ainda e o homem ficar de pé? E eu vi que eu me afundei mais ainda nas drogas. Eu me lembro uma certa feita que a minha irmã... eu sempre tive um cuidado de não levar para minha casa. Sempre tive cuidado, mas nesse dia eu levei de tal forma que minha irmã achou um papelote na minha carteira. E ela perguntou para mim se eu estava. Eu menti, porque a gente não fala a verdade, a gente mente mesmo. Uma das características do viciado em droga é mentir mesmo. E os meus irmãos estavam muito preocupados comigo. Muito preocupados. Mas Deus sabia de todas as coisas. Então, dentro desse momento, quando eu fiquei totalmente quebrado, esmiuçado, desacreditando de fato em Deus, que existia um Deus tremendo, absoluto, nesse universo, acima dele, ou alguém ser semelhante a ele, pudesse me explicar, pudesse pelo menos me entender. Então, eu tive todos os motivos do mundo para desacreditar em Deus. E eu no começo desacreditei de fato mesmo. Que não existia esse ser transcendente, imanente. E alguém pregou o evangelho para mim. Já sabia da minha situação. Pregou o evangelho e falou bem assim, eu quero te convidar para você ir num encontro com Deus. Você aceita? Eu sei o que aconteceu com você, eu sei o que aconteceu com seus pais. Eu sei que você está profundamente arrependido de coisas que você praticou contra os seus pais, né? Ausentando-lhe o amor, etc e tal. Mas eu quero te convidar para esse encontro. Aí eu falei, sim, eu aceito, sim. Eu sou uma pessoa, sempre sou uma pessoa corajosa, gente. Eu sempre sou uma pessoa assim, impulsiva. Sempre fui assim, sim, eu vou lá. Beleza, vou lá. Mas eu não vou aceitar Jesus. Eu não vou aceitar Jesus. Eu vou só lá, entendeu? Eu falei, não tem problema não. Só quero que você vá. Eu pago para você isso. Eu pago para você. Na época, acho que era R$40, alguma coisa assim. E começou o processo e tudo mais e tal. Em relação a ele, falando de Jesus, eu tinha que passar para encontro, alguma coisa assim nesse sentido. E eu fui para aquele lugar. E naquele lugar, gente, eu de fato estava mergulhado no pecado. Mergulhado. E eu vi muita gente lá, muita gente iguais a mim, ou até piores do que eu, no encontro com Deus. E era 3 dias, né? Não sabia de nada que estava acontecendo e tudo mais, o que era. Muitas vezes para você o encontro com Deus pode ser balela, pode ser um momento de evangelismo, porque existe, claro, a extrapolação, mas eu digo para você que foi praticamente um método de evangelismo que me alcançou. Que falou de uma verdade que muitas vezes, gente, sabia que tem gente que precisa desses 3 dias, ou 4, seja lá quem for, um dia, para refletir acerca da sua vida, inteiramente refletir para poder tomar uma decisão. Eu já tinha entrado em algumas igrejas, entendeu? Eu me lembro que entrei numa igreja junto com um colega meu, um pastor falou assim, olha, muito cuidado, com o colega meu, né? Muito cuidado que Deus está me revelando algo. Ele nem sabia que é esse cara. Nem sabia. Você que não acredita em revelação, isso é problema seu, meu irmão. Não acredito, mas eu tô falando aquilo que eu vi. E não preciso estar mentindo aqui. Então ele falou para esse meu colega que o diabo está muito furioso. E eu sei que esse meu colega já conhecia a Bíblia e tudo mais. Conhecia, né? E tudo mais. E falou algo para ele especificamente naquele lugar. Para mim não falou nada. Beleza, então saímos. Mas entrei em algumas igrejas para tentar me libertar. E também quando chegava na segunda-feira eu falava assim, eu não vou fumar droga, eu não vou usar droga. Não vou usar. Quando eu tocava no dinheiro na minha mão,
Tocava em um dinheiro na minha mão, o dinheiro tocava aqui, aquele meu coração já minha mente ia pro beleléu. Literalmente beleléu. Só pensava em me drogar. Tá? Tô contando antes, naquele momento da minha vida, roubei várias pessoas, não assaltei, tentei assaltar, mas não consegui, mas roubei várias pessoas. No trabalho onde eu estava, eu peguei a conta porque eu roubei e alguém me dedurou. Queria pegar essa pessoa lá numa parada de ônibus, mas não consegui. Era um senhor, porque ele era um senhor, eu não fiz nada com ele, porque minha raiva era ela fazer coisa terrível com ele ali, mas era um senhor, eu respeitei, porque eu respeito pessoas mais velhas, eu respeito, sempre tive essa ideia, mas ele me dedurou e eu peguei a conta, tá? Ainda bem que a pessoa não me deu justa causa, mas me deu a conta. E se aprofundando, vendendo coisas, pegando coisas, roubando. Uma das coisas que o viciado faz é roubar. Roubar e dizer que não roubou. Roubar algo da casa e dizer que não foi ele e tudo mais. E é assim que acontecia. Tá? Roubava as coisas. Cheguei a empenhorar as minhas coisas também para uma pessoa, justamente para satisfazer o desejo da droga. Somente isso. Fiquei perdendo. E quando eu recebia, eu passava a noite toda me drogando. Noite toda, porque aquilo me saciava por algum momento. Aquilo me saciava. Saciava a dor, a perda dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, né? A dor também de ser uma criança um pouco rejeitada em relação aos outros irmãos. Para você ter uma ideia, eu nunca tive um aniversário assim. Minha mãe nunca fez um aniversário quando eu era pequeno. Nunca fez. Nunca fez. Mas fez dos meus irmãos. Alguns irmãos meus também, né? Alguns somente. Mas nunca fez. Então aquela situação ficava sempre... Quando chegava o dia do meu aniversário, eu sabia que não tinha. Nem até e não tinha mesmo. Eu só que tudo bem e tal. Deus te abençoe. Beleza. Mas não, aniversário para fazer e tal. A criança gosta, né? Então eu tinha essa rejeição. E quando eu cresci, eu tinha em torno de aproximadamente, acho que uns 19 anos ou uns 18 anos, estava no trabalho. E minha mãe chegou a fazer o aniversário para mim sem me falar. Sem me falar. E eu não fui para o aniversário, achando que eu não fui para casa, na verdade, que lá tinha um aniversário de surpresa. E eu vi até meu tio passando pela rua e eu desconfiei que, como era dia do meu aniversário, ele estava me procurando para alguma coisa. Aí eu me escondi, porque dali eu ia usar droga, ia comprar droga, ia usar. E nesse momento, quando eu depois, do outro dia, voltei para casa, vi bolo, vi tudo mais ali, eu vi que fizeram alguma coisa para mim, eu falei comigo mesmo, minha mãe nunca fez isso para mim, quer fazer agora, nem me avisa, como é que eu vou saber? E ela sabe que eu não volto para casa assim, nesse sentido. Então, gente, foi o único aniversário que eu tive, e agora, depois de grande, meus amigos, pessoas que estão conosco, né? Celebro minha família, minha esposa, meus filhos, fazem aniversário para mim. Isso é forte mesmo. Porque somos seres humanos, mas independente disso, Deus sabe o que faz, né? Certa feita eu tava, antes de entrar lá no encontro com Deus, antes, né? Eu fui comprar um valor altíssimo de droga. Altíssimo. Se um policial me pega naquele momento, ele ia achar que eu era um traficante, porque eu usava muita droga, eu comprava muita droga, e os traficantes vendiam para mim mesmo, assim, porque eu pagava um monte ali e pronto, e gostava de vender para mim, vendia muito, consumia muito mesmo. E quando uma vez eu fui comprar droga, a polícia parou bem próximo da gente. E muita gente correu num hip-hop. Hip-hop é uma vala. É um córrego, né? É um riozinho pequeno que tem uma pequena estrutura de um do lado e do outro para que o rio passe dentro, né? Para não cair o barro e tudo mais. Aquilo ali chama de hip-hop. Só pesquisar o que é hip-hop você sabe. E eu corri ali juntamente com os outros. E os policiais começaram a atirar. Ele estava com eu me lembro que ele estava com
uma metralhadora, né? Acho que é chamada de macaquinha, e começou a tirar todo mundo ali. A pessoa que estava na minha frente deu um salto, o muro era grande, deu um salto, pá! E eu consegui também sair naquele desespero todo. E eu achei que tinha pegado tiro, o rapaz estava atrás de mim, falou assim, vê se eu tô com tiro. Eu falei, não, e eu também não tô. E foi daquele jeito. Daquele jeito. Eu acredito que foi um grande livramento, porque eu era um dos últimos. Eu estava bem próximo do carro da polícia, e os outros estavam próximos do hip rap. Foi um livramento de Deus ali. Entendeu? Então muita coisa aconteceu, muita coisa que eu não posso dizer em detalhes, porque vai demorar muito. Vai demorar muito, gente. Vai demorar muito mesmo. Eu observo que quando eu entrei ali naquele lugar, eu vi a primeira palestra de tudo mais, tá, essas coisas todas, e eu, tipo assim, ali naquele lugar, sim. É como se você não pertencesse àquele lugar. Entendeu? Meu lugar é estar com os amigos, me drogando, bebendo, né, fumando, fazendo aquilo que a carne realmente quer. Mas eu entrei, aí depois eu pensei, eu mesmo tenho que fazer algo comigo. Eu mesmo, eu. E eu vi a primeira palestra, a segunda palestra, antes de domingo, acho que de manhã, eu vi aquela palestra forte, falando de Jesus, falando de libertação. E a pessoa que me levou ali estava bem atrás de mim. E eu vou contar uma experiência com vocês, né? Quando eu aceitei Jesus de fato, de coração, quando eu me entreguei a Ele mesmo, e antes de me entregar eu pensei assim, Senhor, eu sou um viciado em drogas. Se eu me entregar aqui pro Senhor, segunda-feira novamente, eu tô lá fumando novamente. E o desejo vai me pegar. O desejo novamente vai me levar para as drogas. Quantas vezes eu quis sair e não conseguia? Aí aquele negócio forte no coração, tipo assim, dá o primeiro passo, dê o primeiro passo, o resto eu faço com você. Eu senti isso. Aí foi quando eu entreguei por completo, não é pela metade, falando de tal, eu tô com vergonha da minha família e tudo mais, não. Eu me entreguei, eu sou, por isso que eu falo, eu sou um cara de atitude. De atitude, eu sou um cara de atitude. Sempre fui e sempre vou ser. Me entreguei por completo. Quando eu me entrego por completo, a minha língua, não é porque o outro tá aqui, né? Eu sou muito sincero nessas questões. A minha língua enrolou automaticamente. Não estava acontecendo. E quando eu me entrego ali, a minha língua começa a enrolar. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia. Eu comigo mesmo, toda vez que eu parava de falar, de glorificar Deus, que quando eu glorificava, minha língua enrolava. Rolava. Aí alguém vem do meu lado, acho que eu me lembro que alguém veio do meu lado e me abraça assim, e eu começo a... Eu sabia que era alguma coisa especial de Deus, não sabia eu dizer o que era, nem o que era, e eu comecei a falar em línguas. Eu soube isso depois, né? A falar em línguas. Eu fui batizado literalmente, né? Se você crê ou não, pouco me importa para mim isso, mas estou falando aquilo que aconteceu comigo e não foi influência de terceiros. Sou uma pessoa realista, sou uma pessoa sincera do que eu estou falando para vocês aqui. Entendeu? Se você não acredita, beleza. E também eu nem sabia que existia tal fenômeno ali. Não sabia que existia tal fenômeno. E a minha língua começou a falar umas palavras diferentes que eu não conseguia entender. De fato, eu não conseguia entender o porquê também eu falava daquela forma. Algo assim poderoso dentro de mim. Poderoso. Aí aquele rapaz que me levou para o encontro com Deus me abraçou. E eu perguntei dele, aconteceu isso comigo. Ele falou, você foi batizado com o Espírito Santo. Batizado. Gente, interessante. Eu vou contar uma experiência agora. Dentro dessa, uma experiência. Eu fechei os meus olhos nesse dia. Aceitei Jesus. Quando abri os meus olhos, é como se alguma coisa, por exemplo, eu estou enxergando aqui ao vivo e a cores, beleza. Mas tem cores mais vibrantes do que essa. Não tem aquelas televisões? Aquela televisão a cores. Mas tem uma que a cor dela é assim, a imagem é melhor do que ela.
É exatamente o que aconteceu comigo. Já enxergava, mas parece que alguém puxou alguma coisa que eu comecei a ver grama mais verde, pessoas mais intensas. Comecei a ver um mundo diferente. Diferente, assim, o mundo de Deus. O mundo de Deus. Eu falei, o que está acontecendo comigo? O que estava acontecendo comigo? Eu descobri depois. E aconteceu algo semelhante ao apóstolo Paulo. Semelhante. No capítulo 8 ou no capítulo 9 do livro de Atos. Né? Capítulo, acho que 8 ou 9, um dos dois. Do livro de Atos, que Paulo tem toda aquela situação. Então, diz que como escamas caem dos olhos dele. É como, praticamente, ali ele estava cego, claro, né? Ou algo que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva se viam, mas não se envergonhavam, entrou o pecado, eles também. Mas no mundo espiritual ali, onde eu estava, foi algo bem semelhante. Alguma coisa puxou a cor das imagens que eu consegui enxergar algo bem mais diferenciado. Diferenciado. E eu glorifiquei muito a Deus ali, eu falei, vou vencer a droga, vou vencer a prostituição, vou vencer a bebida, o álcool, também eu era viciado, em tudo isso. E foi. Eu não queria sair daquele lugar, não queria sair, glorificando a Deus, pessoas sendo batizadas e tudo mais, essa porra toda. E eu olhando somente para mim mesmo, Senhor, me ajuda. Eu sou um pecador miserável. Eu comecei a confessar os meus pecados naquele lugar ali. Confessar mesmo. Estava uma vida destruída. Mas eu não esqueci da segunda-feira. Da segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E assim por diante. Só resumindo para vocês, que eu posso contar isso depois. É muita coisa, gente. Você também não tem paciência suficiente para me ouvir. Paciência. Eu saí dali e comecei a ter experiências com Deus. Interessante isso. Eu sou uma pessoa racional, mas também eu sou uma pessoa espiritual. Eu uso a minha razão, a lógica. E também eu sou uma pessoa espiritual. Entendo do mundo de Deus. Ou pelo menos devia entender do mundo de Deus. Tá? Deus falava comigo através de uma palavra, assim, algo da placa, né? Interessante isso. Não entendia, não, como aquilo falava comigo. As coisas falavam comigo. Interessante. As coisas falavam comigo como se Deus estivesse usando as coisas para falar comigo. Interessante isso. E foi a sensação que eu tive. E naquele lugar ninguém foi usado por Deus para falar comigo. Ninguém. Só existem essas experiências que aconteceu comigo e tudo mais e tal. E essas coisas começaram a vir para mim. E eu passei em torno, vou chutar aqui que eu não sei exatamente. Eu passei em torno, acho, de um ano ou mais de um ano. Mas em torno de, um ano mais ou menos. Um ano sem usar drogas. Um ano sem usar drogas. E eu lendo a Bíblia, eu li a Bíblia todos os dias. Decorei mais de 800 versículos. Hoje deixei cair algumas, né? Alguns, mas estou renovando minha mente, claro, para a palavra de Deus é maravilhosa. Li a Bíblia inteira durante uma única vez, toda ela estudando de Gênesis a Apocalipse, sem muita coisa. Mas independente disso, aí o que ocorreu? Eu estudava muito, lia muita Bíblia. Lia muita Bíblia. E eu esqueci da questão das drogas. Esqueci mesmo. Mas chegou o momento, gente. Chegou o momento que a vontade me tomou. Não sabia que existia isso. Eu não sabia. Eu não sabia que a abstinência ia me tocar. Não precisei ir numa clínica de recuperação, mas a abstinência me pegou. De uma tal forma que eu estava na igreja. Estava na igreja nessa época. E eu no banco orava a Deus, Senhor, meu Deus, me ajuda. E eu não falava para ninguém. O meu erro é não ter falado para ninguém. E eu não falava achando que eu poderia sozinho enfrentar aquilo. Falei, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, eu tô com uma vontade terrível. Aí nesse dia eu convidei um rapaz para ir para a igreja comigo. Ele também precisava de ser liberto. E eu falei para ele assim, meu amigo, precisa ser liberto. E eu vou ter de ser sincero, eu tô com uma vontade enorme
de fumar droga. Eu tô com uma vontade enorme. Ele falou, Euler, não faça isso. Eu falei, cara, não faça isso. Ó, a pessoa que eu levei, que era viciada, me orientou para mim não fazer. E eu fui sincero, eu tava com uma vontade enorme. Eu orava e não passava. E nesse tempo me cederam o espaço de eu morar em cima da igreja. Em cima da igreja. Eu morava com meus discipuladores, outras pessoas que começaram a discipular, o pastor Ivaldo e a pastora Nilce, pessoas que me discipularam, que me deram a sua casa. Depois da sua casa eu comecei a morar em cima da igreja. Foi ali que eu travei batalhas. Batalhas e batalhas. Enquanto eu estava na casa deles, não estava acontecendo nada. Mas depois que eu saí e quis morar praticamente para... Eu não queria perturbá-los, né? Perturbá-los, tem filho e tudo mais, tá? E mais uma pessoa para estar ali, comendo a comida. Se bem que eu trabalhava e ajudava, mas eu não queria importunar. Eu não queria importuná-los. Entendeu? Aí eu saí dali, falei que se tinha algum local para mim ficar. Eles falaram, não, aqui falei com o pastor dirigente da igreja, tem um local em cima, você pode ficar lá. E eu fiquei lá, batei minha rede, tudo mais, minhas coisinhas. Me isentei um pouco da minha família para ficar muito sozinho, para poder eu tentar raciocinar e pensar nesse sentido. E o que ocorreu ali? Ali eu travei muitas batalhas. Algumas batalhas. O tempo que eu fiquei ali, fiquei pouco tempo. Pouco tempo. E ali que eu comecei a me arrebentar todo, querendo usar droga, querendo usar, gente, uma coisa terrível. E eu rolava, eu me espremia, Senhor, me ajuda. Me ajuda. No dia seguinte tinha que trabalhar. E no dia seguinte, quando eu fui trabalhar, aí beleza, me lembro quando eu fui trabalhar, tá? Aí passou mais um dia, eu fui trabalhar de novo e chegou uma pessoa, eu conheço ele hoje, é chamado irmão Marcos. Ele chegou e falou comigo bem assim, posso falar contigo? Quero falar contigo. E comigo? Quero falar contigo. Olha, eu estava aqui no trabalho aqui, ele trabalhava no mesmo setor que eu, não conhecia ele praticamente, né? Acho que mas ele me via de alguma forma. E naquele dia ele falou assim, olha, eu tava trabalhando aqui, fazendo esse trabalho aqui que você tá vendo, é tipo coisa de forno, micro-ondas, né? Diz que na frente dele abriu um quadro, tipo um quadro assim, e minha vida passou na frente dele rapidamente. Era eu estava dentro de uma casa, ele falou assim, tu tá dentro de uma casa, tu estava levantando tuas mãos pro alto, pro céu, e tu estava muito desesperado, algo do tipo, e essa casa tem uma porta que ela é dividida no meio. Aqui em Manaus tem a casa, né, de madeira, assim, mas lá não era de madeira, mas a porta de madeira era dividida no meio. Uma puxa, outra fica, né? E outra fica, outra puxa. Fica assim, praticamente. Tipo uma janela, duas janelas. Mas não era uma porta dividida no meio. E de fato, a de cima era travada e a de baixo dava pra se puxar. Aí falou, tinha uma porta, aí você saía e levantava a tua mão pros altos e você ficava agoniado, eu não entendi que revelação é essa. E eu tô te dando. Tô falando pra ti o que eu vi. Só vi isso e a imagem fechou pra mim. E eu vim falar com você. Você tá aqui, né, comigo? Aí quando ele falou aquilo, gente, parece que eu fiquei mais renovado ainda. Eu me renovei de tal forma que eu vi que Deus estava comigo. Mas mesmo assim, depois, isso passou um tempo, depois, né, eu já casado, a minha esposa Fabiola Aquino, graças a Deus por ela, Deus é uma mulher de Deus que me ajudou também nesse processo. O meu processo foi um pouco longo, tá? Foi um pouco longo. E lá, não estava mais nessa igreja, mudei de bairro, tive que ir para uma outra igreja. E ali também começou uma batalha para mim de vícios não, de abstinência novamente, me deu outra crise de abstinência terrível, que eu briguei com a minha esposa, né? Mas a intenção estava toda no meu cérebro aqui, briguei com a minha esposa, tudo mais, Satanás trabalha, e eu voltei para as drogas. Eu voltei a primeira vez, caí, na verdade, a primeira vez, depois caí a segunda vez, depois caí a terceira vez, depois caí a quarta vez, e é aqui que eu vou terminar, porque senão vai ficar muito longo para você, tá? Na quarta vez que eu caí, aconteceu algo comigo. Foi dali que eu caí para nunca mais
Eu me levantei para nunca mais cair novamente, mas por causa disso aqui. Eu acredito que se Deus não me desse um choque de realidade, mais ainda, eu tinha voltado para as drogas. Mesmo tendo essas experiências, interessante, mesmo tendo essas experiências. O poder do vício da droga, a abstinência dela, na verdade, é muito grande, é muito alto. Por isso, precisa-se do poder de Deus. E eu vou fazer uma aplicação também. Nesse dia, eu peguei um susto. Eu fui até um bairro aqui, chamado Moazinho. Eu fui lá, ver se encontrava algum amigo, mas com a intenção de usar drogas. Já tava, no meu coração, eu estava sentado nisso. Peguei o dinheiro. Briguei com a minha esposa, saí. E ela pediu para não sair, não fazer isso. E eu saí para onde eu tinha ido, né? O meio do ninho. Ninho. É um ninho ali. Fui pro meio. A vontade é estar ali. E cheguei naquele momento, fui conversar com um colega meu, né? Tudo mais, tal. E com ele a gente ia comprar para usar. Lembrando que eu sentei assim ao lado dele, a gente estava conversando, né? De frente para lá. Eu percebi que um carro chegou bem próximo de mim. Que quando eu olho aqui assim, ele não percebeu, mas eu percebi. Eu vi o cara abaixando o vidro rapidamente e eu conheço a arma. O cara deu diversos tiros. No nosso rumo, a gente estava de costa, eu só fiz aqui assim. Eu vi o clarão das balas. Não teve como eu sair na hora. Eu vi o clarão. Aquele clarão. Aí eu me espantei, caí pra cá, ele caiu pra lá e correu, eu corri também e tudo mais. Eu achei que tinha pegado em mim aquelas balas. E eu olhei meu corpo, levantei minha camisa e nada, meu Deus, o que aconteceu comigo? Isso foi um grande livramento, era pra estar cheio de tiro agora. Aí quando eu fui ver meu colega, ele tinha pegado 2 tiros no peito. Interessante isso. Como aconteceu aquilo, eu não sei. Só que quando eu vi ele estava sentado, consciente, e a mãe dele mexia com macumbaria, mexia, né, com essas coisas aí. E ela ia fazer alguma coisa e ele também ia levar ao médico. Pediu para mim chamar uma ambulância, eu não chamei a ambulância, eu corri, fiquei com muito medo da polícia também, perguntar pra gente o que estava ali e tudo mais, e tal, essas coisas todas. Mas ele pegou, graças a Deus que ele sobreviveu, né? Mas ali, gente, depois daquilo ali, eu usei muita droga. Muita droga mesmo. Muita droga. E ali foi eu usando e falando assim, essa é a última vez. Essa vai ser a última vez porque eu tive um grande livramento. Um grande livramento que Deus está me dando a última oportunidade para me voltar para os braços dele. A última oportunidade, e aquilo fixou na minha mente, o projétil explodindo, eu vi o clarão daquilo, entendeu? E eu sei quem fez aquilo, eu sei, é uma pessoa que eu conheço, entendeu? Quem tinha rincha com ele, não comigo, e também não sabia que eu estava ali. Se soubesse, ele não faria aquilo, não faria aquilo. Aí eu vi que isso me chocou muito. Voltei para casa, não liguei para minha esposa. Vi para ela veio de moto e nesse dia ela viu algo interessante. Ela vindo de moto na madrugada para me pegar em tal bairro que aconteceu isso e ela orando, buscando a Deus e ela viu tipo um ser pequeno. Ela não sabe descrever o que era, mas era uma coisa pequena, de branco, parece que de branco ali, e aonde ela passa é muito escuro, e tinha um ser pequeno ali, provavelmente seria um demônio, um espírito da morte, algo do tipo, nesse sentido. Ela passou, começou a repreender e tudo mais, ela viu, e me pegou, falei, amor, me tira daqui, por favor, e depois disso, crises e mais crises tive também. Mas eu segurei, gente. Segurei, orei muito a Deus. A minha esposa orava, buscava a Deus. E eu comecei, interessante, quando eu venci a primeira crise, é como se eu fortalecesse mais ainda.
Venci a segunda, me fortaleceu mais ainda. Venci a terceira, a quarta, a quinta, e eu orando, buscando a Deus. Falei, Jesus, me ajuda, Jesus, somente o Senhor pode me libertar disso. Demorou alguns meses, ao total em torno de 2, acho que é 3 anos ou 4 anos mais ou menos. Ainda aconteceu isso comigo, nesse processo de libertação das drogas, dos vícios. Aconteceu isso e eu venci. Na verdade, Jesus venceu por mim essas coisas. Digo para você hoje, eu não sinto uma única vontade. Já fui lá, já conversei com os amigos e tudo mais e tal, as coisas todas, mas não sinto nada que como eu sentia. Entendeu? Eu sentia muito. E eu vou dizer agora aqui para você, meu irmão, meu amigo, que saiu do Evangelho, saiu debaixo da graça do Senhor e anda falando que Jesus não liberta, que a Bíblia não liberta o homem, você está totalmente enganado. Ah, não, isso é um processo natural. Não é um processo natural porque eu tentei também. Não é. Não é um processo natural. Não sei explicar o que acontece. Mas só sei que esse poder de vício começou a ser cesseado cada vez mais. Eu consegui me libertar de fato. E aquele desejo começou a diminuir. Alguém tem dizeres, assim, pelo menos aqui em Manaus, né? Que a pessoa que... O cara não deixa de ser viciado, ele só dá um tempo. Isso aí é uma frase demoníaca. Mas quem é liberto em Cristo Jesus, eu falo para todos. Não sinto mais vontade, como se eu fosse aquela pessoa que nunca tinha usado droga. É a mesma vontade que eu sinto. Eu me lembro como eu era. É a mesma vontade. Livre, ó. As correntes, ó, se quebraram. É o poder de Jesus. Daquele que acredita e crer mesmo nele. Não sei te explicar, meu irmão. Não sei como. Eu só sei como aconteceu o processo. Muita vontade mesmo. Vontade mesmo de se libertar e de aguentar tudo. Por amor de Jesus Cristo, esse poder, e começa a sair da gente, essa vontade de voltar para as drogas ou de usar drogas, começa a sair, você vai tipo se expurgando as coisas. É algo sobrenatural. Não foi nem por nenhuma clínica. A minha clínica, o meu médico foi Jesus. A minha clínica e os clínicos foram os meus discipuladores, foram a minha esposa, que não saiu do meu lado, que poderia sair, poderia me largar, entendeu? Ela poderia fazer o que ela quisesse, mas ela não. Ela resolveu me ajudar. Me ajudar com oração, com jejum, acreditando a Deus que Deus poderia me libertar, que ela não poderia viver com um homem assim, viciado em droga novamente. E Deus ouviu a oração dela. E aqui estou eu, gente. E eu digo para você, meu irmão, que você prega dizendo que Jesus não liberta, não cura, não dá a vida eterna, você está totalmente errado. Erradíssimo. Só porque você nunca foi liberto da cachaça, da maconha, das drogas, da cocaína, do crack, da maledicência, da devassidão da carne, não é porque não aconteceu com você que não acontece com outro. Outra coisa, não aconteceu com você porque você fechou o seu coração, fechou a sua vida para Jesus. Nunca, de fato, foi um crente fiel. Que crente fiel, gente, crente fiel não cai em papo de ateu. Crente fiel não cai em papo dizendo que a Bíblia é um plágio, é isso e aquilo. E não cai, não tem para onde correr. São todos miseráveis. Merecendo da graça divina, são todos miseráveis. Assim como eu era. Todos miseráveis. E que estão levando milhões para o inferno juntamente com ele, porque acreditam naquilo que eles falam. A Bíblia já mostra há mais
de 2000 anos, a classe de pessoas que vão para o inferno. Isso aqui é somente um filete do meu testemunho, tá? Um filete. E recentemente, em torno de uns 2 meses, mais ou menos, um mês, mais ou menos, eu tive um grande avivamento na minha vida, na minha casa, um grande avivamento. Deus é assim. Quando você está daquela frieza espiritual, então Deus vem com o seu espírito, te dá outra carga para você ir com ele. E eu sou assim, uma pessoa de atitude com o reino. Não brinco com o reino de Deus, eu não brinco com o reino do Senhor. Ele é sério, de fato e de verdade. Eu digo para você, meu irmão, que está sentindo vontade de voltar para as drogas, está sentindo vontade de se prostituir, está sentindo vontade de mentir, está sentindo vontade de fazer tudo que é carne, segure. Ore a Deus. Segure. Não sei dizer como ocorre, mas sei dizer que ocorre. Peça ajuda das pessoas. Fale a verdade para as pessoas. Fale a verdade, eu estou com vontade. Fale com a sua esposa, me ajuda, e ela vai te ajudar. E segure. Segure que a vontade vai passar. Então, quero deixar para vocês que o verdadeiro avivamento não é avivamento que passa 3 dias no local. Claro que é maravilhoso, mas o verdadeiro avivamento é que você tira você de lá e você vem para o mundo ser tentado por diversas coisas, segurar ali. O avivamento sobre você, o Espírito de Deus está sobre você, é algo maravilhoso. Você consegue vencer a carne, vencer o diabo, vencer as propostas, vencer tudo. Tudo. Você sabia que esse mundo é belo. Mas esse mundo para mim, hoje, não passa de neblina. Eu não vou me matar trabalhando para ir em vários lugares belíssimos, maravilhosos. Eu e minha família para estar me deliciando, desfrutando deste lugar. Não, isso aí tudo para mim é efêmero. Isso para mim passou. Passou por quê? Porque um dia vai chegar. Eu vou desfrutar 10 vezes, 20 vezes, não sei nem como descrever aquele lugar. É o céu. Eu vou só esperar por ele, mas nada faz sentido para mim. Se Jesus me levar agora, se Deus me der 70, 80 anos, também vai ser da mesma forma. E eu quero te alertar, meu irmão, minha irmã, que você está fora do Evangelho. Volte para o Evangelho. Volte para o Evangelho. Porque enquanto você está vivo, tem chance. Mas quando morrer, já era. Não sei o que te ensinaram, mas a verdade do Evangelho é essa. É céu ou inferno. Porta larga ou porta estreita? O que você escolhe? O que você escolhe? Ah, professor, o senhor é arminiano? Eu não estou nem aí que é arminiano e calvinista. Eu sei que o homem tem livre-arbítrio e é bíblico. E pronto, acabou. Você tem vontade de decisão. Tem poder de decisão. Não pode dizer que tem 100% de decisão, mas tem poder de decisão, de decidir. Decidir. Se vai pela porta larga ou se decide agora entrar pela porta estreita. E eu digo para você, entre pela porta estreita, Mateus capítulo 7, versículo 24. Né? Mateus capítulo 7, acho que é 24. Perdão. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha que Jesus fala aqui, ó, é imperativo no grego, tá? Entrai pela porta estreita. Jesus está dizendo, entrai pela porta estreita. É ele que está ordenando, ele não está pedindo. Se você quiser entrar, não. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Gente, perdição aqui é inferno eterno. Ah, cadê a palavra eterno? Pouco importa o que você crê. Eterno? Só lê Apocalipse 20, versículo 10. E outros, né? Mas tudo bem. Mas aqui perdição eterna já era. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos, inclusive crentes. Muitos que estão entrando por ela. Muitos crentes também. Porque estreita é a porta, diz Jesus.
Apertado é o caminho que conduz à vida. Olha o que ele diz, são poucos que a encontram. São poucos que encontram essa porta. Poucos, poucos. O caminho do céu é mais estreito do que se pensa. Se você pensa que vai entrar no céu do jeito que você está, praticando pecado, devassidão, o teu corpo e tua alma e teu espírito estão depravados diante de Deus, lamentavelmente você estando na igreja, você vai ser reprovado. Não vai entrar, porque a porta é estreita, ela não vai permitir você entrar. Não vai permitir você entrar dessa forma. Entendeu? Então mude o seu comportamento, a sua atitude. Mude. Que este testemunho venha abençoar famílias. Você poderia contar outras coisas que Deus tem feito, mas no decorrer do tempo eu vou contar. Ok? De um viciado em droga. Me transformou um homem, um servo de Deus. E segundo vocês e não eu sou um dos maiores professores do Brasil de grego. Isso é meu mérito? Nossa, não é meu mérito. Ser chamado maior professor? Antigamente sim, poxa, enchia o meu peito. Olha, eu sou o maior, está acima. Jesus da glória. Eu posso ser o mais ignorante e querer entrar no céu. Porque muitas vezes a gente é considerado o maior ou está acima de, e isso enche o nosso ego. Isso infla o nosso ego, a nossa mentalidade. Mudamos até o nosso comportamento, até os lugares que nos dão, os primeiros lugares. Não. Jesus não quer isso. Sabia que isso é esterco diante de Jesus? Todo o meu conhecimento é um esterco diante de Jesus, se não tiver linkado nele. Um esterco. Tá? Você sabe o que é esterco, né? Vou tentar definir esterco de pombo. Vamos dizer assim. Entendeu? Ou algo semelhante. Esterco. Se não tiver Jesus, é esterco. Para mim não tem. Mas com ele, a gente faz muitas coisas. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Em Cristo Jesus. Próximos vídeos vão vir vídeos polêmicos. Eu sou um cara polêmico, não vou deixar passar nada. Nada. Enquanto Deus me manter vivo, ateus, prostitutas, pastores, bandidos, verdadeiros bandidos, mercenários, crentes infiéis em Cristo Jesus, pessoas com coração não quebrantado diante de Deus, vão sofrer as consequências. Eu vou trazer palavras desta natureza. E vocês sabem que eu não tenho medo de ninguém. Ninguém. Tá bom? E eu vou falar o que Deus colocar no meu coração. Tá? Vou falar de dízimos e oferta, roupa, vestimenta. Ah, professor, vestimenta, você é religioso, hein? Ah, vamos lá? Vamos. Quer que eu use a Bíblia? Ah, você gosta de Bíblia, também eu gosto. Eu gosto, muito, bastante. Beleza? Eu vou falando de tudo. Corpo, alma e espírito. No céu ninguém vai pro céu levianamente. 1 Pedro 1,15-16. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Tá bom? Muito cuidado. Pastor, muito cuidado. Porque você pode estar levando muita gente para o inferno e você caminhando também. Paz e graça em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.